Maravilhas de Deus, maravilhas de Deus. Estamos começando mais uma semana, estamos iniciando as nossas atividades e com certeza vai ser uma semana abençoada na sua vida, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, com certeza. Antes, porém, de nós falarmos destas bênçãos vitoriosas que nós estamos aguardando, nós vamos estar comentando alguma coisa a respeito de como agradecer, de como falar com Deus e de como estar solicitando estas bênçãos para a nossa vida. Lá no livro de João, capítulo 17, ele tem algo muito importante para que nós possamos aprender, para que nós possamos estar observando as atitudes do nosso Todo-Poderoso Jesus Cristo, do qual ele utilizou destas maneiras para que ele pudesse estar conversando com o Pai, para que ele pudesse estar falando e em contato constantemente com o nosso Criador, Deus Todo-Poderoso. E se ele, que é Deus, que veio em forma de homem, utilizou estas maneiras, por que nós, ao sairmos do nosso sono, ao acordarmos, nós não nos habitualizamos a falar com o Criador? E de que maneira que nós falamos com Ele? Através da oração. Da mesma maneira que Cristo falava com o Pai, nós também temos a oportunidade de nos dirigir a Ele e expressar as nossas necessidades, expressar o nosso descontentamento com este mundo e, enfim, apresentar a Ele os nossos desejos, as nossas vontades. E se for da vontade dele, se estiver concernente com o propósito de Deus, com certeza ele vai nos conceder. E se não for, de uma certa forma, ele também não se moverá, ele não vai se manifestar, ele vai ficar da maneira que nós sempre desejamos que ele esteja, observando nós, olhando nós e nos dando livramento. Nem tudo que nós pedimos para Deus, ele nos concede. Nem tudo. Porque se nós pedirmos o mal, se nós pedirmos algo indesejável para a nossa própria vida, com certeza Deus não vai ouvir a nossa oração. Mas se nós pedirmos sabedoria, se nós pedirmos a Ele coisas que edificam o nosso corpo e também a nossa alma e espírito, espiritualmente, com certeza Ele vai nos auxiliar, Ele vai nos conceder estas petições. Assim fez Jesus. Eu gostaria de estar lendo aqui com vocês, conforme eu já frisei, no livro de João, capítulo de número 17, que diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou-se os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então esta é uma oração da qual Jesus está falando, ele está orando ao Pai e está ali, diante de toda a situação, se expondo, agradecendo a Deus e pedindo graça, Dai-me graça. O versículo 3: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E te glorifique na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Então aqui, Jesus está dando ali um testemunho
que ele estava com o Pai, mesmo antes de existir o mundo. Mesmo quando nada estava ainda concretizado, o mundo era sem forma, a terra era sem forma e vazia, ali estava Cristo com o Pai. E ali, ele, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, eles, através da palavra, eles diziam e o Espírito Santo agia de modo a concretizar tudo aquilo que eles falavam. E Cristo, Jesus Cristo, ele deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória para que ele viesse, para que nós pudéssemos ser resgatados. Nós estávamos num mundo distante, sem nenhuma condições de sobreviver espiritualmente. Para nós estava enfadado a morte, o fim. Nós estávamos separados do amor de Deus. E Cristo, ele veio realizar este elo de ligação novamente entre Deus e nós. Então, a própria palavra diz: porque Deus amou o mundo, amou a nós, de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos entender este propósito, este amor do qual Cristo teve para conosco, e ele deixou toda a sua glória e veio. Mas quando ele veio, ele chegou aqui, a situação não estava boa. Por quê? Por causa dos meus pecados, dos nossos pecados. Era muito grande. E ele sabia que o seu sofrimento não era pouco. Era um sofrimento além de que um ser humano possa suportar. Então, nesse momento aqui, ele estava orando para o Pai. Falou: Senhor, Pai, me conceda graça. Me conceda graça para que eu, como humano, possa suportar tudo que o Senhor me enviou a fazer. Todas estas pessoas, toda essa multidão, esses seres humanos, o Senhor me deste para que eu pudesse resgatá-los. E eu quero resgatá-los. Mas para isso, eu preciso que, como o Senhor me enviou, eu preciso do seu suporte, eu preciso da sua bênção para que eu possa suportar tudo isto que eu vou passar. E às vezes, se ele, sendo Cristo, sendo Filho de Deus, que veio em forma de homem, ele se humilhou a pedir ao Pai para que lhe desse graça, e nós não somos ninguém. Nós somos simplesmente: eu sou o João, prazer, e você, quem é? Nós somos simplesmente seres humanos. Seres humanos. Temos a alma e o espírito que foi Deus que deu, mas nós somos seres humanos. Nós às vezes pensamos que nós não necessitamos de falar com Deus, não precisamos de falar com Deus, e não oramos, não conversamos com Ele, não pedimos para que Ele nos mostre o norte, para que nós possamos prosseguir em nossa caminhada firme, sem erro, sem pegar desvio, sem pegar caminhos errados. Nós achamos que nós podemos tudo, enquanto Cristo, Ele nos dá uma linda demonstração, uma linda lição. Nem demonstração é uma linda lição, para que nós possamos aprender que tudo nós precisamos conversar com Deus. Nós precisamos, ao nos levantar, ao nos deitar, durante toda a nossa trajetória diária, exercer na nossa mente, porque às vezes nem todos os lugares nós possamos levantar a nossa voz para dar um brado, mas lá em espírito, de boquinha fechada, nós possamos dizer e podemos dizer: Jesus, me dá graça. Jesus, me dá graça. Pai, me dá graça. Quantas vezes nós pudermos falar durante o dia: Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. É excelente, é maravilhoso. Nós estamos confessando que sobre nós há um Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo nos vivificará. O Espírito Santo nos dará sabedoria por onde nós devemos caminhar, porque Ele é o nosso Consolador. Então, meus amados, o que nós queremos dizer é que sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá.
Aquele que não tem Jesus precisa ter. Se você não tem Jesus, dá um jeitinho, precisa ter. Religião não salva ninguém. A religião é para nós aprendermos a palavra. Nós não podemos ser de forma alguma um religioso. Nós precisamos ser cristão. E para ser cristão, nós precisamos ter Jesus. Se você não tem Jesus, você precisa ter. Aonde você estiver e com quem você estiver, nunca deixe de orar, porque orar faz parte da nossa sobrevivência espiritual.